São Paulo ele conseguiu finalmente dar uma cara para esse time do Flamengo que vinha desfigurado. Mudanças, instabilidade, jogadores em baixa. Então, aos poucos, ele vai recuperando. Thiago Maia, o Pulgar nem se fale, já tem uma regularidade estabelecida. O Gerson jogando absurdamente bem e com frequência. Rapaziada, vitória do Flamengo 3-0 pra cima do Renato Gaúcho. Caladinho, meu querido. Fica caladinho com o Mengão, ó. Mas o Flamengo, 3 bolas na trave do Flamengo, hein, Pedro? 3-0 Flamengo. Futebol é bola na rede, como já diria Pascoal. Vamos acompanhar os comentários aqui, você que tá aí, meu querido. Vamos mudar esses números aí. Tô vendo aqui no meu smartphone, mais de 70% das pessoas não estão inscritas no canal. Se inscreve, aciona o sino da notificação, deixa o seu like e bora pro vídeo. No final do vídeo tem os nossos comentários aí. Beleza, rapaziada? Vambora. O Campeonato Brasileiro nos brindou hoje com alguns jogos interessantes. Com o gol do Bruno Henrique agora, o retorno do Bruno Henrique. 3-0 pro Flamengo pra cima do Grêmio, num jogo bom do Grêmio. É bom a gente discutir isso aqui também. O Palmeiras venceu o São Paulo por 2-0 num bom jogo do São Paulo também. Vão se enfrentar pela Copa do Brasil. Pode ser uma boa notícia aí pro time do Dorival, apesar da derrota, claro. E tivemos o empate aí do Fluminense com o Goiás pelo placar de 2-2. Vamos discutir, debater todos esses assuntos aqui no Linha a partir de agora, com as presenças do André Kfouri, Jean Oddi. Temos também o nosso Breiler Pires. Eu, Gustavo Zupac. Bom, vamos começar pelo gol do Bruno Henrique, porque tem uma, né? É o retorno do Bruno Henrique, o reencontro com as redes, depois de tudo que ele passou, toda a situação, um ano fora, volta e tem que de novo parar mais um pouquinho para se recuperar. E depois de tanta luta, o Bruno Henrique se encontra com as redes depois de uma assistência do Gerson. Eu acho que tem muita coisa para te falar do jogo, mas talvez seja a grande notícia aí do jogo, esse gol do Bruno Henrique, né, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite, uma excelente semana desde já a todo mundo que nos acompanha. A imagem da comemoração, com praticamente o time inteiro, mais vários reservas ali fazendo um bolo em cima dele na linha de fundo depois da comemoração do próprio Bruno Henrique do gol, ela mostra como isso mexe com a cabeça de jogadores, né? Alguém, por ter se machucado, independentemente de onde e como, mas né, durante um jogo e ter ficado tanto tempo fora. E aí a gente tem uma tendência a, entre aspas, esquecer dessa figura, a gente para de falar nela, né? Ela tem essa trajetória basicamente sozinha e com aqueles que estão diretamente envolvidos na sua recuperação, familiares, parentes, os caras no clube, os fisioterapeutas, os médicos, os jogadores, os companheiros, mas que também tem que tocar a própria vida sem pensar naquele jogador que só dali a meses estará de volta. Aí ele volta devagar, com aquela ansiedade, com as dúvidas, longe ainda do seu melhor momento físico, sem saber direito, porque é natural que a cabeça tenha esses medos, como que vai ser tudo dali para frente. Reaparece, vai ganhando confiança e faz um gol. O cabeceio bem ao estilo dele, né? O Gustavo comentava como o Bruno Henrique tem uma impulsão invejável, como isso é uma marca do futebol dele. Ele subiu bastante, pediu a bola, né, na hora que ele percebe que o cruzamento ia sair, ele pede a bola com o braço dentro da área. Já havia perdido um gol, teve uma oportunidade antes. Isso, e aí tem direito, né, a vivenciar esse momento de novo. Que bom que ele está voltando, que bom que ele está bem, que bom que ele fez um gol. É claro, num jogo em que a gente tem tanta coisa para falar, entre elas o sarcasmo do jogo de futebol, né? Impressionante. Eu falo não desse jogo, do jogo de futebol. Sim. Como uma entidade que a gente admira tanto. Assim, hoje ela está dando risada de novo. Não que a vitória do Flamengo tenha sido imerecida ou injusta, evidentemente não. Um resultado que está aí construído e tal. Mas dá para dizer que o Grêmio fez por merecer pelo menos alguma coisa diferente de um 3-0 contra. Isso a gente vai poder discutir, mas que bom. Que felicidade o gol do Bruno Henrique. É meio maluco. Você falou, quando eu abri o programa, eu falei, o Grêmio fez um bom jogo. Aí você olha pra cá e fala, William, você tá completamente louco. E o Grêmio tomou de 3-0 do Flamengo. Se você vê o jogo, o Grêmio, inclusive, teve mais chances de gol, teve o dobro de bolas no alvo ali, da equipe do Flamengo, inclusive. Mas o futebol é isso aí. Aliás, hoje, por falar em gols, Jean, gols de jogadores que estavam precisando, por motivos diferentes. Cebolinha, o Pedro e o Bruno Henrique. Verdade, retorno, né? é bem observado. Acho que, assim, no fim, o gol do Bruno Henrique chama muito a atenção, também pela reação dos outros jogadores, né?
você vê como o cara é querido. Porque se fosse um mala, né? Se não fosse um cara legal ali de grupo, a reação não seria aquela, né? O banco de reservas inteiro, todos os titulares, todo mundo em cima dele, celebrando demais. Então, acho que, claro que acaba sendo a cena do jogo, mas você tem toda a razão, né? O Pedro precisava demais do gol que marcou e foi um gol importantíssimo porque era um momento em que o Grêmio estava pressionando, né? Já estava pressionando. Claro que a maior pressão do Grêmio vem no final e acho que era normal também que o Grêmio pressionasse no segundo tempo em desvantagem no placar. O gol do Cebolinha também, claro, importante num jogo que era divertidíssimo, completamente aberto, chance dos dois lados. Aliás, parabéns pelos dois times por terem conseguido criar tantas oportunidades num gramado como esse gramado do Maracanã. Horrível. É um negócio lamentável, lastimável. E a gente teve as jogadas criadas de gol foram fruto de capacidade técnica dos times, de triangulações, jogadas bem trabalhadas. Não é que nasceu um monte de chance de gol dos erros das defesas, de falta de atenção. Não, acho que, de maneira geral, os gols, eles nascem e as jogadas de gols nascem de jogadas trabalhadas dos dois lados, como você falou. O futebol tem dessas coisas. É claro que 3-0 é um placar exagerado, mas olhando para como estava o jogo, como foi o jogo no primeiro tempo, eu acho que o Flamengo fazer 1-0, o Flamengo sair na frente e depois fazer o 2-0, que acho que é consequência também do fato de que o Grêmio precisava atacar, acho que foi justo. O Flamengo ele foi melhor a maior parte do jogo. É que, claro, se você pega os 15 minutos finais, a intensidade de chances e o volume de chances criadas pelo Grêmio nesse final, você fala 3-0 foi um absurdo, como placar. Mas a vitória do Flamengo, eu acho que ela é justa. O pessoal vai ver nos melhores momentos quantos gols o Grêmio perdeu com Cristaldo, com Soares, com Bitelo. Chances não faltaram para o Grêmio, não só no primeiro tempo, como principalmente no segundo tempo. Mas 3-0 dá a noção de um Flamengo que cada jogo a gente vê entrar mais nos trilhos. E olha que agora vai ter aquela paradinha. Acho que sim, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. É um Flamengo em evolução, não é um Flamengo pronto. É um Flamengo que tem questões, né, especialmente no jogo de hoje, e aí tem até uma questão de escolha de jogadores por parte do Sampaoli. Era um Flamengo que poderia ser mais permissivo e acabou sendo, né? Então é um Flamengo que no meio-campo, por exemplo, não teve Eric Pulgar e Thiago Maia para o Gerson ter mais liberdade, foi Eric Pulgar e Gerson, exigiu mais do Gerson a ida e a volta, e o Gerson entregou. O que mostra aquela evolução física que se fala do Gerson já há algumas semanas, ela foi colocada à prova hoje, ele fez uma boa partida dentro desse modelo. Então foi um Flamengo que, quando errou lá atrás e no primeiro tempo, enquanto estava 0-0, correu riscos assim, com uma saída errada, um domínio errado no meio campo, o Grêmio estava pronto para roubar ali, e roubou ali, acelerou e criou chances. Foi um Flamengo um pouco mais exposto, mas isso fazia parte da proposta do jogo. Era o ônus do bônus de você ter tanta gente boa qualificada à frente, como foi a montagem do time hoje por parte do Sampaoli. O próprio Cebolinha titular e Ayrton Lucas no banco, isso, né? E aí acho que é mais uma questão de escolha física mesmo, né? O Léo Pereira quando não tinha a bola como lateral esquerdo, para o Cebolinha ter mais liberdade, com a bola, Cebolinha como ala. E aí até no intervalo ele tira o Léo Pereira, bota o Ayrton Lucas, mas bota o Ayrton como o Léo Pereira. Eu não gosto muito do Ayrton Lucas travado, gosto do Ayrton mais solto, como foi. Mais solto, ele tem feito uma boa temporada. Espetacular, temporada foi parar na seleção brasileira. Assim, o Flamengo está num processo de crescimento, foi mais um bom jogo do Flamengo, eu acho que esse é um recado. O Flamengo está no G4, grudou lá em cima, acho que chegou e o time vai andar para frente, trabalhando como o Sampaoli trabalha. Esse período de treinamentos tende a ser muito positivo. Mas o jogo do Grêmio merece destaque mesmo, assim, porque o Flamengo fez mais aquilo que ele já vinha fazendo. E o Grêmio me surpreendeu quanto à postura, porque assim, nos últimos jogos, desde que o Renato adotou o sistema com 3 zagueiros, o Grêmio passou a ser um time mais defensivo do que ofensivo. Era um time de pouquíssima posse de bola. O Grêmio, eu acho que ainda é, se não é o 20º, o 19º, 18º em posse no campeonato. Eu imaginei que contra esse Flamengo no Maracanã, seria essa a postura a ser adotada. E não, o Grêmio foi mais solto do que eu imaginava. Foi pro jogo e jogou bem. O primeiro tempo o Soares ficou maluco porque ele deixou companheiros em ótimas condições de marcar, ninguém marcou e o Soares ficou doido, ele realmente sobra tecnicamente. Eu tô curioso, companheiros, pela entrevista do Renato. Eu também. Porque assim, eu fiz o pós-jogo de Grêmio e Cruzeiro na Copa do Brasil, o Grêmio passou pelo Cruzeiro. Sim. E o Grêmio passou pelo Cruzeiro jogando pior do que o Cruzeiro.
E aí o Renato falou, não, mas o negócio que importa é bola na rede, futebol, resultado. Passamos. E hoje o time jogou bem. Hoje ele vai pro outro lado. Eu quero ver, hoje é o teste da coerência. Se hoje o que vale é a bola na rede ou se hoje o Grêmio tem que ser aplaudido porque fez um bom jogo. E eu acho que tem que ser aplaudido. Você tem palpites? Não, eu não sei. Só não vou apostar porque minha carteira ficou no camarim. Eu não sei se ele vai Não, falar. mas a gente aceita o pagamento depois, Pix, não tem né? problema. Faz Pix, tá o celular aí. Rapidinho antes do Breyer, desculpa, Fala, Breyer, mas eu não sei se ele vai falar sobre isso, vai ser perguntado sobre isso, é claro, mas tem uma coisa que me chamou a atenção. A forma como o Grêmio marcou, né? O Grêmio usou os 3 homens da frente contra os 3 da saída de bola do Flamengo. Pelos lados havia encaixe, um contra um. Sobravam 2 volantes do Grêmio por dentro contra 3 meias do Flamengo. E o Kahneman tinha que ir atrás do Everton Ribeiro o tempo todo. Aliás, o Everton Ribeiro fez um jogo hoje mais robusto, digamos assim, de acordo com o que a gente é capaz de observar do futebol dele e aquilo que a gente sabe que ele é capaz de fazer. Mas o Grêmio sofreu pela maneira que escolheu marcar. E aí o Kahneman era um cara que muitas vezes com a bola atuava ou atuou hoje como distribuidor, alguém, digamos assim, para pensar o que ia fazer, para elaborar mais o jogo do Grêmio, porque também o Flamengo não tinha tanta força na marcação na frente, na região central, logo à frente da sua área. Então o Grêmio tinha mais liberdade do que é normal de se esperar contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, eu não sei o que viés o Renato vai ter hoje para E o Kahneman saindo para marcar e desequilibrou a linha defensiva várias vezes. Muitas vezes. Por isso. E tomou mais um cartão amarelo. Acho que só uma rodada que ele não tomou cartão. Contra o São Paulo. São Paulo, última Rodada rodada. passada. Exatamente. Quando não estava suspenso, tomou amarelo. Tomou um amarelo. O Breyer, a gente, olhando o começo de ano do Flamengo e vendo agora esse momento da parada, depois daquele começo de ano absolutamente turbulento, com troca de treinador, perdendo tudo que foi título que disputou, o Flamengo vai para a parada no G4, né? Com 10 jogos de invencibilidade, embora tenha passado maus bocados hoje, mas estabilizando um pouquinho mais seu sistema defensivo, está tomando menos gols, bem menos gols nos últimos, desde aquele jogo contra o Bahia que tomou 2 gols, de lá para cá não sofreu mais 2 gols no mesmo jogo e sofreu 4 gols em 8 jogos. Hoje, mais por sorte, não sofreu gols, mais por sorte do que propriamente um bom trabalho defensivo, né? Mas tem estabilizado. Fez 4 gols contra o Vasco, fez 3 hoje, fez 2 contra o Racing. Parece que é um Flamengo que começa a ter boas notícias. Consegue reinserir seus jogadores que estavam lesionados aos poucos. Então hoje você teve de novo a Arrascaeta jogando uma parte do tempo, você tem a volta do Gabigol jogando meio tempo, você tem o Léo Pereira jogando meio tempo também. Conseguindo dosar melhor esse elenco, recuperando esses jogadores e agora tem essa parada aí de 10 dias para treinar. O São Paulo conseguir colocar melhor suas ideias e até para ter algum descanso também para esses jogadores. Você olha lá no retorno com outros olhos para o Flamengo agora, ô Breyer? Boa noite, William, Boa companheiros, fã de esportes. Cara, é inevitável não olhar com outros olhos para o Flamengo, porque o Renato, o adversário de hoje, diz com todas as letras, eu reinventei o Grêmio. E a gente pode dizer, se o Renato tem autoridade para falar isso, que o Sampaoli também reinventou o Flamengo. Então a gente já enxerga um caminho bem definido. Pode haver ajuste, mas já existe uma base. E hoje essa base foi, de certa forma, mexida por circunstâncias, necessidade de poupar o Ayrton Lucas, vinha numa sequência muito pesada, novamente a configuração de 3 zagueiros, mas a gente sabe que já essa estrutura está pronta. O Sampaoli conseguiu finalmente dar uma cara para esse time do Flamengo que vinha desfigurado. Mudanças, instabilidade, jogadores em baixa. Então, aos poucos, ele vai recuperando. Thiago Maia, o Pulgar nem se fale, já tem uma regularidade estabelecida. O Gerson jogando absurdamente bem e com frequência, que se cobra do Gerson, não só lampejos, ele tem entregado nessa sequência de invencibilidade. Ele jogou a maioria dos jogos em alto nível. Fazendo gol, dando assistência, hoje deu de novo jogador completo como ele é. Então tem o mérito do treinador de recuperar. Hoje um destaque até improvável nessa dificuldade que o Flamengo teve de marcar o Grêmio, o Davi Luiz. Davi Luiz fez um grande jogo em termos individuais. O sistema defensivo sofreu, é verdade, esteve mais exposto, mas o Davi Luiz segurou a bronca, assim como o Fabrício Bruno. A dificuldade de marcar o Suárez, a movimentação. E esses jogadores, individualmente, mostraram confiança. Isso daí também passa pelo mérito do treinador de encontrar soluções e, aos poucos, ganhar algo que para o jogo dele é muito valioso.
esses caras pelo lado. Ele encontrou, primeiro, com Wesley, que tem apoiado bastante, o Flamengo explora bastante o jogo pelo lado dele. Tem esse dele hoje. E o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele usou esses jogadores como os pontas que ele não tinha. Porque o Marinho não é uma opção, o Cebolinha não era uma opção, 11 jogos sem marcar e volta a marcar, ironicamente, contra o Grêmio, mas vinha sendo um jogador utilizado, mas pouco efetivo, e hoje volta a marcar, volta a provar que merece lugar no grupo. Daqui a pouco tem Luiz Araújo e a volta do Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique hoje, para mim, me chama atenção não só pelo gol. Aquela cena, para mim, é a cena da rodada. É a cena mais bonita, o Bruno Henrique comemorando. Porque o Bruno Henrique não é um jogador apenas querido pela torcida rubro-negra. O Bruno Henrique é um jogador querido pela maioria das torcidas do Brasil que admira o bom futebol. Claro. Quem lembra do Bruno Henrique jogando em 2019, 2020, 2021, naquela campanha do vice-campeonato da Libertadores, hoje, pelo que jogou, voltou a lembrar o Bruno Henrique, rei da América, o Bruno Henrique nos seus melhores tempos, porque voltou a ter arranque. E aí, rapaziada, vitória do Flamengo, vitória sensacional do nosso Flamengo. Ô, Pedrão, mas ô, Pedrão, veja bem, Pedrão. O Grêmio botou bola na trave. O Grêmio... Ah, para de palhaçada, rapaz. 3-0 Flamengo. O Flamengo jogou segunda-feira. Flamengo jogou quinta-feira. Flamengo jogou domingo. O Grêmio jogou só no domingo. Ficou 7 dias com a cabeça fresquinha só pensando no Flamengo, rapaz. De folga, tomando água de coco na praia. Renato Gaúcho jogando futebol na praia, rapaz. O Flamengo lá correndo que nem um louco contra o Aço. Correndo que nem um doido contra o Vasco e meteu 3 hoje, tem que comemorar, rapaz. Vamos comemorar, é vitória do Flamengo, rapaziada, é vitória, o Flamengo ganhou, o Flamengo é 3º colocado no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Tá aí 2 pontos do Palmeiras, eu acho. Pô, uma vitória, uma derrota do Palmeiras, o Flamengo é 2º, fica assim com um ponto. Meu querido, você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.